república brasileira, uma república brasileira. Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá. Lá eu quase me arrebento, fiz a massa por cimento, ajudei a rebocar. Minha filha inocente vem pra mim toda contente, pai, vou me matricular. Mas me vem um cidadão, criança de pé no chão, ali não pode estudar. Dúcio Barbosa, cidadão. E o cidadão que queremos falar hoje é o Washington Luiz, 13º presidente do Brasil e último da Primeira República. Washington Luiz, de Macaé, Rio de Janeiro, era um presidente fanfarrão, gostava de festa, cantor nas horas vagas, frequentava saraus, exposições e ganhou a fama de conciliador. Sim, conciliador. Porque Washington Luiz chega num momento de crises, de confrontos, conflitos, e a missão principal dele é promover essa conciliação entre os setores. E a grande marca do governo de Washington Luiz é a construção de estradas. Através do seu governo é que a gente tem a construção da estrada ali que liga São Paulo a Santos. Também a estrada de São Paulo até o Rio de Janeiro. Começa com ele essa construção, esse percurso que levava quase 6 dias para ser feito, ali 140 horas após a construção dessa estrada, passa a ser realizado em 10 horas. Essa estrada depois o presidente Eurico Dutra vai finalizar e ela acaba ganhando o nome de Via Dutra, mas começa com o Washington Luiz. A estrada Vera de Santos, né, essa que eu falei agora, e também a Rio Petrópolis, que essa leva o nome do Washington Luiz. Ele acreditava que construindo essas estradas ia ligar mais o país, facilitar o acesso e o desenvolvimento viria, né, a partir dessas obras. Foi o primeiro presidente também que conheceu o país quase em sua totalidade, né? A gente tinha tido o presidente Afonso Pena, que havia feito, né, um tour pelo país, mas o Washington Luiz foi além, né, que além de rodar por todos esses cantos ainda foi conhecer a fundo o sertão nordestino, para ter ciência, né, do país que ele iria governar. Ele cria também o Conselho de Defesa Nacional, que foi quase um serviço secreto. Só que esse conselho não saiu muito igual ele queria, não. Nós vamos falar agora sobre a ideia, né? Porque os movimentos operários estavam ali em ebulição, a população toda participando, o comunismo, o anarquismo, e esses caras começaram a ficar com medo, né? E falou, agora a gente tem que ter um controle desse pessoal, dos trabalhadores e de ameaças estrangeiras aí, então a gente precisa ter um serviço secreto aqui com investigadores para já prever qualquer ato, né, contra a gente. Agora nós vamos falar mais sobre ele. E dentro dessa política dele de conciliação, ele nomeia o Getúlio Vargas, que é outro que agora a gente vai falar mais, como seu ministro da Fazenda. O Getúlio Vargas, cara com muito poder ali no Sul. O Sul, historicamente, sempre com governos paralelos ali. A região Sul, historicamente, ela sempre pareceu ser um outro Brasil, né? E a primeira medida dele falou, eu tenho que ganhar ali, né, esse pessoal, então eu vou me aproximar do Getúlio, que é um cara forte ali, dou um cargo para ele, eu vou levando, né, e ganho a galera do Sul ali. E ainda dentro dessa política dele de conciliação, ele promove alguns feitos, né? Ele manda soltar alguns militares que haviam sido presos, alguns que estavam nas prisões lá no norte do país, que participaram de alguns levantes, né, algumas situações, manda soltar. Também jornalistas, alguns jornalistas que
também por conta dessas circunstâncias também foram presos. Ele vai soltando e vai ganhando, né? A galera ganha aquilo e tal. E uma outra situação que acontece no governo dele é a moeda era o réis. E ele queria mudar para o cruzeiro. Ele alegava o quê? Uma nova moeda, e de preferência que fosse uma moeda mesmo feita de ouro, porque ela não seria desvalorizada no restante do mundo. Aí qualquer lugar, por ser de ouro, teria uma valorização ali constante. Essa era a ideia dele, né? Esqueci de falar no início do vídeo, nós estamos falando aí de 1926 a 1930, para vocês entenderem nesse contexto. Então, nisso ele ficou, e essa situação que eu contei agora da moeda vai influenciar daqui a pouco em outra situação que eu vou contar também aqui para vocês. Vale lembrar que a gente ainda estava no estado de sítio, né, decretado anteriormente, e o Washington Luiz também falou assim, acabou o estado de sítio. Já tinha alguns estados que ainda estavam ali na mão de ferro. Ele falou, não, acabou, liberdade, vamos, né, ficar tudo de boa, tranquilão. E tenta uma reaproximação também com a Liga das Nações, que o Brasil havia saído daquele episódio que eu falei para vocês da entrada da Alemanha e tal. Então o Washington Luiz promove essa reaproximação, deixando o Brasil sempre ali inteirado dos assuntos ali na Europa e tal. E também é no governo dele que tem início o Código dos Menores, que hoje a gente conhece aí como o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, o ECA. Mas ele começa, né, com o nome ali de Código de Menores, e com ele, isso aí tinha algumas garantias, né, para os menores de idade e tal. E quem auxiliou ele, quem fez o texto, né, e ele só assinou lá, foi o José Cândido Melo Matos, que depois ainda ganha o nome de Melo Matos, né, esse código, o apelido, né, no início. Então, essa foi a parte boa do governo do Washington Luiz, mas também teve algumas coisas que não foram tão boas assim, né? Nesse processo aí de soltura de jornalistas e de militares também, que tinha uma ala que era mais radical, que estava querendo a anistia, e ele não deu. Para essa turma ele falou, não, vocês vão continuar aí presos, e vão continuar, os que estão fora do país vão continuar, porque não vai ter conversa com vocês não. Então isso aí também, esse setor dos tenentistas ali, que boa parte se enquadrava nisso que eu falei agora, já falei, então deixa com a gente, então vocês vão ver o que vai acontecer. Então solta uma turma ali, e aqui não solta, não dá anistia, tudo bem. E ele cria também uma lei chamada Lei Celerada, ou também ficou conhecida como Aníbal de Toledo. Essa lei tinha dois aspectos importantes a gente falar. Um deles dizia assim no texto, não lembro direito, mas que estava proibido tirar qualquer trabalhador do seu departamento para levar para outros lugares que não fosse para o trabalho. E a outra lei falava que isso, se acontecesse de algum trabalhador parar o serviço, também seria punido. E a punição era árdua, né, para essas duas, e não tinha conversa não. Trocando em miúdos, o que era? Ele foi contra, né, com essas duas leis, uma delas contra a ação dos sindicatos e a outra contra greves. Ele queria também ter o controle ali da classe operária na mão. E essa lei acelerada pegou ali na jugular mesmo, né, dessa classe trabalhadora. E aí a gente foi aproximando das novas eleições, e a gente ainda estava naquela política do café com leite, que cada oligarquia queria estar no poder. Então acontecia um revezamento, né? Um mandato seria as oligarquias de Minas, a outra de São Paulo e tal, e na vez dele era para ele ter indicado alguém de Minas, e o nome sugerido ali foi do político Antônio Carlos. E ele não quer, eu vou indicar um que eu tenho confiança, que é o Júlio Prestes, que já representava o Rio Grande do Sul, né? E ele já fala, não, com o Júlio Prestes, Rio Grande do Sul não, desculpa gente, São Paulo, né? E ele falando, eu vou indicar o Júlio Prestes porque esse aí é da minha confiança, e
E eu quero dar continuidade no programa da troca da moeda, e aí que a gente falou agora. Então, tendo o Júlio Prestes ali como presidente, às vezes eles conseguiam mudar aí de réis para cruzeiro e outras medidas que ele começa, e queria ter um cara lá dele para tocar. E isso aí causou um problema gigantesco com esses blocos do poder. Uma que ele estava ali rompendo o tratado que havia sido feito há tempos, né, da política do café com leite, e outra que essas oligarquias ali já falou assim, opa, vamos dançar, né? E se unem essas que ficaram de fora ali, né, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, da Paraíba. Elas se unem lá com um cidadão chamado Getúlio Vargas e um outro chamado João Pessoa, que era governador da Paraíba, e o Getúlio Vargas ele do Rio Grande do Sul, e forma a Aliança Liberal. E a Aliança Liberal, ela solta, né, lança o Getúlio como candidato à presidência. Então há um racha, né, nesse bloco do Washington Luiz, e os tenentistas que estavam ali alinhados, né, no Rio Grande do Sul, até já fica, é nossa vez agora. Então lançam a Aliança Liberal, candidato Getúlio, mas o Getúlio perde, né? Quem ganha é o Júlio Prestes. Mas o Júlio Prestes nem chega a assumir, porque as circunstâncias, né? A gente está chegando já em 1929, e primeiro acontece a crise, né? A crise de 29, a quebra da Bolsa em Nova York. Isso aí afeta diretamente o Brasil, porque o Brasil era parceiro econômico ali no café com os Estados Unidos. Então, várias sacas de café têm que ser queimadas, porque não tem para quem vender, né? Porque os Estados Unidos, que era o comprador direto, quebrado. Então, já a crise de 29, que afeta o Brasil, coloca o Brasil em crise, já começou também a atrapalhar os planos do Washington Luiz aí para fazer seu candidato, o Júlio Prestes. Também acontece um outro episódio com um cidadão chamado José Pereira de Lima, que era um coronel da Paraíba, que entra em confronto com o João Pessoa, que era o governador. E foi atribuído esse confronto aí ao Washington Luiz também. Então o Washington Luiz já começa a ficar queimado lá nesse estado, o João Pessoa ganha força, e o terceiro episódio, que termina de lacrar a vida do Washington Luiz e do Júlio Prestes e dos que estavam com eles, é o assassinato do João Pessoa. Ele é assassinado e a culpa, né, embora não teve a ver com o Washington Luiz, mas acabou caindo também para ele o presente. Então era tudo que os tenentistas e a Aliança Liberal precisava, né, para arrebentar. Antes mesmo do Júlio Prestes tomar posse, em 1930, o Getúlio mais o seu bloco dá um golpe, tira o Washington Luiz do poder, tira o Júlio Prestes, assume a presidência de forma interina, e aí que tem início o que a gente conhece na história como a Era Vargas. O Washington Luiz tem que circular do país, primeiro ele é preso, depois ele tem que circular do país, e o Getúlio Vargas assume de forma interina e depois eleito, 37, e é o assunto do nosso próximo vídeo, beleza? Hoje a gente ouviu no fundo o mestre Nelson Rosa e as destaladeiras de fumo de Arapiraca, em homenagem ao trabalhador em todas as suas áreas. E o DVD que eu vou indicar para vocês hoje é Zé Geraldo, Um Pé no Mato, Um Pé no Rock, beleza? Até o próximo vídeo, obrigado.